Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Você acorda todas as manhãs com o peso das contas a pagar, pressionando seu peito. Você verifica sua conta bancária e os números o lembram de que, apesar de todo o seu esforço, todas as suas orações fervorosas, sua frequência fiel à igreja, você ainda está vivendo no limite financeiramente. Você trabalha mais horas do que seu corpo pode suportar, mas o dinheiro parece evaporar antes que você possa construir algo sólido. Você se pergunta se Deus realmente quer que você viva nessa constante ansiedade financeira, se isso é tudo que Ele tem reservado para sua vida financeira. Deixe-me compartilhar com você uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva. Dentro da Bíblia, não há apenas um poder espiritual extraordinário, mas também os modelos financeiros mais sólidos e comprovados que prosperaram as pessoas por milênios, enquanto o mundo inteiro treme diante da inflação galopante, crises econômicas recorrentes e recessões devastadoras. A palavra de Deus permanece inalterada, como o manual econômico mais infalível já escrito. O mais impressionante, e ao mesmo tempo comovente, é que muitos crentes sinceros não aplicam esses princípios divinos em suas vidas práticas. Milhares de pessoas oram com devoção, trabalham até a exaustão, frequentam fielmente suas congregações e ainda assim permanecem presas em ciclos implacáveis de dívidas, estresse e escassez econômica. Não porque lhes falte fé em Deus, mas porque lhes falta sabedoria prática para gerar uma renda sólida e abençoada de acordo com os princípios celestiais. A fé sem administração correta é como um poço profundo, cheio de água cristalina, mas sem uma corda para acessá-la. O recurso existe, a provisão existe, mas falta a ferramenta prática para manifestá-la na realidade cotidiana. Deus não nos projetou para sobreviver mal, lutando mês após mês para cobrir o essencial. Ele nos criou com propósito eterno, criatividade ilimitada e uma capacidade extraordinária de gerar riqueza genuína, empreender com significado transcendental e construir negócios prósperos que abençoam gerações. Mas ignorar sistematicamente os princípios econômicos que ele estabeleceu em sua palavra traz consequências inevitáveis: ansiedade constante, dependência dos outros, frustração financeira crônica e a sensação desanimadora de que não importa o quanto você tente, nunca será capaz de fazer um progresso significativo. Você se reconhece nesta descrição? Você já experimentou aquela frustração de trabalhar duro, mas não ver frutos proporcionais ao seu esforço? O que você vai descobrir não são promessas vazias de enriquecimento rápido ou esquemas especulativos de enriquecimento rápido. São modelos divinos, princípios estabelecidos pelo próprio Deus, que funcionaram efetivamente em tempos de guerra devastadora, fome generalizada, crises econômicas profundas e que continuam a funcionar com a mesma eficácia hoje. Porque quando você empreende com sabedoria celestial e fé autêntica, o próprio Deus apoia cada passo seu. O maior erro que muitos cristãos cometem não é a falta de fé, é a inexplicável desconexão entre sua fé e suas decisões financeiras do dia, menos a menos dia. Eles acreditam fervorosamente em milagres sobrenaturais, oram apaixonadamente pela provisão divina, mas continuam a agir de acordo com o sistema do mundo: gastos impulsivos, não planejados, dependência total de um único salário e completa ausência de estratégia financeira de longo prazo. Deus não abençoa o caos financeiro. Ele abençoa a obediência aos seus princípios e ordem na administração. A Bíblia está repleta de sabedoria econômica prática e aplicável, mas poucas igrejas gastam tempo ensinando esses princípios fundamentais. O resultado é devastador: pessoas cheias de amor genuíno por Deus, mas completamente desprovidas de uma direção financeira clara, vivendo mês a mês endividadas e estressadas, constantemente se perguntando: por que a bênção prometida não se manifesta em sua realidade econômica? Jesus falou com mais frequência sobre dinheiro e administração do que sobre fé e oração combinadas. Por quê? Porque ele sabia profeticamente que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é possível separar artificialmente sua vida espiritual de sua realidade econômica. Quando você ignora princípios fundamentais como semear estrategicamente, administrar com sabedoria e diversificar de forma inteligente, você está automaticamente bloqueando o que Deus quer multiplicar em sua vida. O primeiro negócio infalível que Deus estabeleceu desde os tempos antigos é a diversificação estratégica das fontes de renda. A Bíblia revelou isso séculos antes de Wall Street existir, antes do nascimento dos gurus financeiros modernos, antes que o primeiro livro de administração fosse escrito. Eclesiastes 11,
2 afirma claramente: divida em 7 e iteme 8, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Essas palavras não são poesia inspiradora, eles são uma estratégia de proteção econômica que vem diretamente do trono celestial. Diversificar a renda não é uma inovação moderna, é um princípio bíblico eterno. A dependência de uma única fonte de renda não é estabilidade financeira. É extrema vulnerabilidade econômica. Quantas vezes você já ouviu o conselho convencional de arrumar um bom emprego, e isso será o suficiente? Mas a realidade mostra que basta uma crise inesperada, uma demissão surpresa, uma doença prolongada, e toda a estrutura financeira está cambaleando como um castelo de cartas. Deus quer que sua provisão não dependa de um único canal vulnerável, mas flua abundantemente de vários ângulos, como um rio bem alimentado por vários afluentes. A maioria das pessoas inconscientemente constrói sua economia sobre um único pilar, mas nenhuma casa sólida pode ser sustentada por uma única coluna. É por isso que existem famílias inteiras que desmoronam financeiramente diante de qualquer choque econômico inesperado. A Bíblia nos chama a ser voltados para o futuro, sábios e estratégicos em nossas decisões financeiras. Diversificação não é ganância, é a prevenção espiritual aplicada na prática. Hoje você tem mais oportunidades do que qualquer geração anterior para criar vários fluxos de receita, desenvolver produtos digitais escaláveis, vender serviços especializados, monetizar talentos únicos, oferecer orientação e treinamento, investir a longo prazo em ativos que se valorizam, criar conteúdo valioso que gera renda passiva. Você não precisa de capital abundante para começar. Você precisa de uma visão clara e vontade de agir. A visão espiritual é a capacidade sobrenatural de ver oportunidades onde os outros percebem apenas limitações. Deus lhe deu dons específicos, talentos únicos, experiências valiosas. Você os está usando para gerar provisão, ou eles ficam adormecidos enquanto reclamam da falta de oportunidade? Jesus multiplicou pães e peixes, mas observe com atenção, não antes de organizá-los estrategicamente. Antes do milagre, havia planejamento, ordem e execução inteligente. O mesmo vale para sua renda potencial. Se você apenas esperar passivamente que um aumento de salário ou uma bênção caia do céu, sem nenhum esforço de sua parte, você está limitando artificialmente o que o céu quer fazer em sua vida. Mas se você estruturar seus talentos com intenção clara, se planejar com sabedoria, agir com fé, estará preparando o terreno fértil para Deus multiplicar sobrenaturalmente o que você coloca em suas mãos. O segundo negócio infalível que Deus estabeleceu desde os primeiros capítulos da Bíblia é o investimento em terras e imóveis. Desde Gênesis, Deus usou a terra como um símbolo de bênção, aliança e legado eterno. Quando ele disse a Abraão: levante agora os olhos e olhe do lugar onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Por toda a terra que você vê, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14-15. Ele não estava apenas dando a ele espaço físico, ele estava concedendo-lhe autoridade espiritual, um futuro seguro e uma fonte virtualmente inesgotável de provisão. A terra representa estabilidade que transcende modismos passageiros, algoritmos em mudança, sistemas tecnológicos que se tornam obsoletos, não pode ser hackeado digitalmente, não pode ser destruído por uma crise virtual, não desaparece por flutuações no mercado de criptomoedas, enquanto muitos buscam desesperadamente moedas digitais voláteis, que podem perder seu valor da noite para o dia. A terra continua a crescer em valor, produzir frutos tangíveis e sustentar gerações inteiras. É um dos ativos mais bíblicos e sólidos em que uma pessoa pode investir. O sistema financeiro convencional quer que você acredite que investir em imóveis é exclusivamente para pessoas ricas. Mas isso é uma mentira que mantém milhões na pobreza. Hoje existem lotes rurais acessíveis, fundos imobiliários diversificados, terrenos em desenvolvimento urbano, casas para remodelar e revalorizar, e até projetos colaborativos de investimento imobiliário. Não é uma questão de ter muito dinheiro inicial, é uma questão de ter uma visão de longo prazo e uma estratégia inteligente. A diferença entre alugar permanentemente e possuir um imóvel não é apenas econômica, é profundamente espiritual. Possuir terras é um ato profético pelo qual você declara: aqui está o reino de Deus manifestado. Aqui haverá provisão constante e propósito eterno. Mesmo quando Jesus morreu, ele foi sepultado em um túmulo emprestado. Mas a Bíblia nos revela que na Nova Jerusalém, todo filho de Deus terá seu lugar permanente e glorioso. Deus é um Deus de território, de herança,
de assentamento sólido. Seu investimento em terra pode ser literal ou simbólico, mas Deus deseja fervorosamente que você tome posse, construa algo duradouro. Deixe um legado tangível para as gerações vindouras. Há pessoas que gastam tudo o que ganham em prazeres imediatos e superficiais, mas outras, com os mesmos recursos iniciais, estão comprando de forma inteligente espaços, metros quadrados que produzirão frutos, hectares que sustentarão famílias inteiras. A diferença não está na quantidade de dinheiro disponível, está no nível de discernimento espiritual e visão de longo prazo. Os sábios investem consistentemente naquilo que não se deprecia com o tempo, no que se multiplica naturalmente naquilo que gera valor crescente para as gerações futuras. O terceiro negócio infalível que Deus estabeleceu é a educação como um bem duradouro. Provérbios 4:7 estabelece uma prioridade clara: sabedoria sobre todas as coisas. Ele adquire sabedoria, e sobre todas as tuas posses adquire entendimento. A educação não é um luxo moderno reservado a poucos privilegiados. É uma instrução espiritual direta e um investimento que rende dividendos eternos. O que você sabe, o que aprendeu por meio de experiências, estudos e revelações divinas, pode ser transformado em provisão constante, influência positiva e legado duradouro, se você optar por usá-lo estrategicamente para abençoar outras pessoas. Vivemos na era do conhecimento, onde nunca foi tão acessível transformar o que você aprendeu em uma sólida fonte de renda. Pessoas completamente comuns, sem diplomas universitários impressionantes ou conexões influentes, estão prosperando financeiramente, ensinando assuntos tão diversos quanto paternidade consciente, finanças pessoais, culinária saudável, marcenaria básica, tecnologia prática, valores cristãos, desenvolvimento pessoal e centenas de outras especialidades. Sua experiência de vida, seu conhecimento adquirido, suas lições aprendidas, podem se tornar seu maior patrimônio econômico. Jesus nunca construiu templos físicos impressionantes, nunca escreveu livros best-sellers, nunca acumulou riqueza material, mas dedicou todo o seu ministério a ensinar princípios, compartilhar parábolas, transmitir sabedoria transformadora. Seu legado educacional foi tão poderoso que mudou todo o curso da história humana. E essa é a chave fundamental. A verdadeira riqueza não é medida pelo quanto você acumulou, mas pelo quanto você pode multiplicar através do que você sabe e compartilha. Hoje você pode gravar uma aula virtual em casa, escrever um livro digital sobre sua especialidade, oferecer mentoria personalizada, formar um grupo de treinamento online, ou até mesmo começar a dar aulas gratuitamente para construir um público que acabará se tornando uma fonte de renda. A educação não se esgota como os recursos físicos, não é desvalorizada pela inflação, não precisa de estoque caro e pode ser dimensionada praticamente sem limites geográficos. Muitos subestimam sistematicamente seus próprios talentos e conhecimentos, porque acreditam erroneamente que já existe muita competição em sua área de especialização. Mas essa perspectiva revela uma mentalidade de escassez que bloqueia as bênçãos. A verdade é que ninguém ensina exatamente como você. Ninguém viveu as experiências específicas que você teve. Ninguém tem sua combinação única de personalidade, sabedoria e chamado divino. Sua história pessoal é um testemunho poderoso que pode libertar outras pessoas das mesmas lutas que você superou. Seu processo de crescimento pode se tornar um guia prático que transforma vidas. Seu conhecimento especializado pode ser a chave que outra pessoa precisa para alcançar o próximo nível em seu desenvolvimento pessoal ou profissional. O quarto negócio infalível que Deus estabeleceu é o transporte e a economia em movimento. Naum 2:4 profetiza: carros correrão pelas ruas, correrão pelas praças. Sua aparência será como tochas acesas. Eles correrão como relâmpagos. O que para muitos leitores é simplesmente uma imagem poética do Antigo Testamento. Para outros com discernimento empresarial, é uma revelação profética sobre oportunidades econômicas, onde há movimento constante, a provisão fluindo. Desde os tempos antigos, a mobilidade tem sido fundamental para o comércio, o crescimento econômico e a expansão de oportunidades. No mundo moderno, o transporte não é mais apenas uma necessidade básica. Tornou-se uma oportunidade de negócio extraordinária para milhões de pessoas. Plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, Didi, serviços de entrega, entregas especializadas e até transporte de bicicletas ou motocicletas abriram portas de entrada que eram completamente impensáveis há apenas
uma década. O que tradicionalmente era considerado apenas uma despesa necessária, agora pode se tornar inteligentemente uma fonte adicional, ou mesmo principal de renda. O sistema consumista diz para você comprar um carro caro para impressionar os outros e alimentar seu ego, mas Deus lhe diz algo completamente diferente. Coloque o que você tem para trabalhar para você. Há pessoas que usam criativamente seu veículo para entregar produtos, transportar pessoas, apoiar comunidades, facilitar o turismo local ou até mesmo gerar emprego para outros colaboradores. Está tudo em como você decide assistir e usá-lo. Jesus e os discípulos viajavam constantemente a pé, em burros, em barcos. O reino de Deus estava sempre em movimento, expandindo-se, alcançando novos territórios, levando esperança a lugares remotos. Yanda Road. As empresas verdadeiramente abençoadas por Deus são caracterizadas por um movimento constante, porque a fé sem ação prática não produz resultados tangíveis, e um talento não utilizado se deteriora gradualmente. O que você tem em mãos que poderia mobilizar estrategicamente? Pedro tinha seu barco de pesca e o usou para transportar Jesus. Elias tinha seu manto e se tornou um símbolo da autoridade divina. Paulo tinha seu conhecimento e o usou para plantar igrejas em todo o mundo conhecido. Todos usaram criativamente o que já tinham disponível. O movimento nem sempre é literal ou físico, mas é sempre espiritual. Quando você decide se mover com propósito, sair da sua zona de conforto, agir com fé prática, algo poderoso também é ativado no reino invisível. Não é especificamente sobre o veículo que você possui. Trata-se da vontade interna de agir, de servir, de criar valor em movimento. Mesmo sem veículo próprio, você pode empreender com sucesso na área de mobilidade, coordenar serviços de entrega, criar redes logísticas, organizar transferências especializadas, oferecer serviços de escolta, desenvolver aplicativos de transporte. O problema nunca é a falta de meios físicos. O problema é a falta de perspicácia nos negócios. E isso vem da oração proposital e do planejamento da sabedoria divina. Alguns esperam indefinidamente pelo momento perfeito para começar, mas o momento perfeito é justamente quando você decide que não vai esperar mais. Se você tem saúde, tempo disponível, energia e propósito, você tem todos os elementos necessários para começar a construir algo significativo. Deus multiplica sobrenaturalmente o que é movido com intenção correta e coração disposto. No entanto, existem obstáculos reais que podem sabotar até mesmo os melhores planos de negócios, baseados em princípios bíblicos. O primeiro obstáculo é o endividamento descontrolado. Provérbios 22:7 nos confronta com uma verdade incômoda. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vivemos em uma geração em que o crédito fácil se tornou tão normalizado, que ninguém mais questiona suas consequências devastadoras. O que é apresentado como uma ferramenta financeira útil, muitas vezes se torna uma corrente invisível, que se aperta a cada mês que passa. Milhões de pessoas estão presas em um labirinto de parcelas, juros compostos e cartões de crédito que corroem sua paz de espírito e sua capacidade de crescer. O mais alarmante é que a maior parte desse endividamento não surge de necessidades genuínas, mas de ansiedade emocional, impulsos de compra, desejos de impressionar os outros ou tentativas de compensar o vazio interno por meio do consumismo. Eles compram para parecer bem-sucedidos aos olhos dos outros, mas por trás da fachada há estresse constante, medo do futuro e servidão financeira real. Deus não nos projetou para trabalhar apenas para pagar dívidas por coisas que já consumimos. Existem dívidas estratégicas, como investir em educação de qualidade ou adquirir ativos que se valorizam com o tempo. Mas mesmo essas devem ser gerenciadas com um propósito claro e um planejamento inteligente, não com emoção impulsiva. O segundo obstáculo é a preguiça espiritual e a falta de disciplina prática. Provérbios 6:10-11 nos adverte: um pouco de sono. Deus abençoa aquele que acorda cedo com propósito, aquele que organiza seu dia estrategicamente, aquele que administra sabiamente seu tempo e energia. Não se trata de fazer muitas atividades estúpidas, mas de ser consistentemente fiel às pequenas tarefas, dia após dia, passo a passo, construindo algo sólido a longo prazo. O terceiro obstáculo é a falta de propósito eterno no negócio. Tiago 4:3 adverte: você pede e não recebe, porque pede injustamente, para gastar em seus prazeres. Muitos empreendimentos não prosperam, não por falta de habilidade técnica ou recursos financeiros, mas por falta de propósito transcendental. Eles são movidos pelo ego pessoal, pela competição destrutiva, pela vaidade superficial. E Deus simplesmente não endossa essas motivações vazias. Quando o coração está torto,
Quando as intenções são egoístas, todo o projeto está contaminado espiritualmente. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, mas se a razão fundamental estiver errada, a bênção divina é automaticamente cortada. Deus não multiplica o orgulho humano, multiplica o propósito eterno. Sua empresa deve ter um motivo que transcenda o simples acúmulo de dinheiro. Pergunte a si mesmo honestamente: por que eu quero prosperar financeiramente? O que especificamente farei com a abundância que recebo? A quem abençoarei com os frutos do meu trabalho? Quando essas respostas se alinham genuinamente com os propósitos do reino, então Deus apoia poderosamente seus esforços. O quarto obstáculo não é semear consistentemente no reino de Deus. Lucas 6:38 estabelece uma lei espiritual fundamental: dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcadas, sacudidas e transbordando, elas darão no seu colo, pois com a mesma medida com que você mede, eles medirão você novamente. Muitas pessoas querem desesperadamente bênçãos financeiras, mas nunca semeiam no reino. Eles consomem conteúdo espiritual, absorvem sabedoria bíblica, aplicam princípios de prosperidade, mas não honram a Deus de forma consistente com seus recursos financeiros, e isso fecha canais espirituais vitais de provisão. Não estamos falando apenas de dízimos e ofertas, embora sejam fundamentais. Semear também significa ajudar os necessitados, apoiar as obras missionárias, compartilhar recursos com propósito, investir na expansão do reino, contribuir para o crescimento de outras pessoas. Quando tudo o que entra em sua vida permanece permanentemente com você, a bênção acaba estagnando. Mas quando você deixa ir generosamente, quando você dá com propósito, quando você semeia com fé autêntica, o céu flui abundantemente em sua direção. Se você realmente deseja colher abundantemente, semeie generosamente de forma consistente. Não por obrigação religiosa, mas por revelação espiritual. Porque compreendestes profundamente que a economia de Deus não se baseia na acumulação egoísta, mas na circulação generosa. O que você semeia com fé verdadeira, volta multiplicado de maneiras que você nem imagina. Não se tratava simplesmente de conselhos de negócios ou estratégias financeiras convencionais. Eram princípios eternos, revelações divinas extraídas diretamente da sabedoria de Deus. O que você aprendeu hoje não é teoria econômica secular. É uma revelação sobrenatural sobre como a verdadeira prosperidade funciona de acordo com o desígnio celestial. Eles são negócios infalíveis, porque são projetados e apoiados pelo próprio Criador, não pelas flutuações imprevisíveis do mercado humano. A questão fundamental não é se esses princípios funcionam. A história de milhares de anos provou sua eficácia absoluta. A verdadeira questão pessoal é: você vai aplicá-los consistentemente em sua vida? Talvez hoje você se encontre limitado por dívidas avassaladoras, pela aparente falta de oportunidade, pelo medo paralisante de começar algo novo. Mas lembre-se desta verdade transformadora: a prosperidade autêntica não começa com uma abundância de dinheiro. Começa com uma decisão certa, uma decisão de obedecer aos princípios divinos, semear com fé, agir com sabedoria, sair do sistema limitado do mundo e entrar com confiança no sistema ilimitado do reino de Deus. Sua transformação financeira não depende de circunstâncias externas que você não pode controlar. Depende de decisões internas que você pode tomar agora. Depende de sua disposição de aplicar a sabedoria celestial, em vez de seguir a sabedoria convencional do mundo. Confie em sua fé prática para agir de acordo com os princípios eternos. Mesmo que as circunstâncias temporais pareçam desafiadoras, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, que transformou a água em vinho, que abriu o mar para o seu povo passar, que fez chover maná no deserto, é o mesmo Deus que quer prosperar sua vida econômica hoje. Não mudou, não enfraqueceu, não se esqueceu de você. Suas promessas permanecem válidas, seu poder permanece ilimitado, seu amor por você permanece incondicional, mas requer sua participação ativa, sua obediência prática, sua fé expressa em ações concretas. Exige que você pare de ser apenas um recipiente passivo de bênçãos e se torne um colaborador ativo do céu na terra. Exige que você use os talentos que ele lhe deu, para desenvolver as oportunidades que ele lhe apresenta, para plantar onde ele o leva. A prosperidade que Deus tem reservado para sua vida não é um acidente que você espera que aconteça. É uma promessa que você pode ativar por meio da obediência a seus princípios eternos. Não é sorte, é sabedoria aplicada. Não é coincidência. É a consequência de decisões corretas tomadas de forma consistente. Sua história financeira pode mudar completamente a partir de hoje,
Não porque as circunstâncias externas melhorem magicamente, mas porque sua mentalidade se alinha com a mentalidade do reino. Porque suas decisões refletem a sabedoria celestial. Porque sua fé é expressa em ações práticas que honram a Deus e abençoam os outros. O tempo de escassez, ansiedade e limitação pode terminar agora, mesmo se você decidir aplicar esses princípios infalíveis que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Eles não são novos, eles são eternos, eles não são experimentais, eles são testados. Não são teorias, são verdades que transformaram a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Seu milagre financeiro está mais perto do que você imagina, mas exige que você dê o primeiro passo de fé, tome a primeira decisão de obediência. Haja de acordo com a primeira revelação que Deus coloca em seu coração. O reino do céu se abre para aqueles que ousam acreditar, obedecer e agir de acordo com a sabedoria divina.